Fala pessoal, bom dia. Hoje 30 de maio. Vamos gravar uma aulazinha aqui para tentar ajudar os amigos aí que tentam operar graficamente, mas ainda não tem um conhecimento um pouco avançado sobre o que fazer. Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que o tipo de técnica que eu utilizo para operar é uma técnica que utiliza a ação do preço, o comportamento do preço, como que o preço se comporta. Então você precisa ter enraizado na sua mente algumas coisas, como saber o que é uma tendência de alta, saber identificar uma tendência de baixa e saber identificar quando o mercado simplesmente está consolidado, não tem tendência. Por exemplo, isso daqui é uma consolidação, não há tendência, o preço não se move, não sai dessa banda, só fica trabalhando aqui dentro. Por outro lado, isso daqui é uma tendência de baixa. Por outro lado, isso aqui é uma tendência de alta. Complicou? Calma, vamos tentar ajudá-los da melhor forma possível. Bom, se você identifica o que é uma tendência de alta, uma tendência de baixa, uma consolidação, você precisa aprender a trabalhar os tempos gráficos. Nós estamos sempre procurando ordem no caos. Qualquer operação em negócios de renda variável, quando você vai para a parte gráfica, você está vendo o caos. São milhões, dezenas, centenas, milhões de pessoas, cada um com um tipo de sentimento. Uns acham que sobe, outros acham que vai descer, e cada um mandando as suas ordens, e essas ordens são representadas através dessas linhas que vão ficando pelo gráfico. Então, aqui nesse momento, milhões de pessoas achando que cai, então estão vendendo, daqui a pouco outras acham que é para subir e começam a comprar. E isso vai gerando um caos. Veja como o gráfico fica. Esse é um gráfico de 1 minuto, ativo do Bitcoin, mas poderia ser qualquer ativo, Petros e Minas, não importa, não interessa o ativo. Não interessa o estudo gráfico. Por isso que a análise gráfica funciona em qualquer ativo. Bom, então, você está aqui no 1 minuto, você está vendo o caos. A minha sugestão é que você vá subir nos tempos gráficos até você conseguir encontrar alguma ordem no caos. 5 minutos você ainda observa um caos. 15 minutos, pelo amor de Deus, o que você faz aqui? Não dá para operar. Não existe operação aqui. O que você vai fazer? É um caos isso aqui, não me diz nada esse gráfico. É um padrão totalmente... Não existe um padrão, ainda não dá para saber se é para comprar ou para vender. Muitos pavis aqui, ó, sobe igual um louco, depois cai igual um louco. Não tem padrão. Então você tem que... A primeira coisa que você tem que fazer, quando você chega nos mercados, é pegar um ativo e se focar naquele ativo, estudar aquele ativo. Cada ativo se comporta de uma maneira. A Petrobras se comporta totalmente diferente da Uzi Minas, totalmente diferente da Petro. O Banco do Brasil não se comporta da mesma forma que o Itaú. O Bitcoin não vai se comportar igual ao Ethereum. Então, você tem que pegar o ativo, estudar aquele ativo, entender como que é o funcionamento dele e tentar identificar os padrões e operar. Então, vamos supor que você se encontrou no mercado. A minha sugestão é você subir para o maior tempo gráfico possível. No caso aqui, eu vou subir para o tempo gráfico de 1 mês do Bitcoin e tentar entender, nesse caos, o que está acontecendo. Perdão. Então, nesse caos eu identifico uma puta de uma subida e de repente uma realização enorme. E o ativo ainda encontra-se aqui realizando. Vou descer para o semanal e tentar ver um padrão, tentar encontrar um padrão. Aqui no semanal a gente já consegue observar alguma coisa. Aí vocês já começam a traçar linhas de suporte, linhas de resistência. Aqui é uma resistência. Aqui é um suporte importante, é um fundo. Aqui tem um fundo intermediário. São pontos importantes que, se perdidos, o preço se desloca. Eu tenho aqui uma outra resistência. Bom, então eu já consigo traçar algumas linhas e perceber o que o preço está fazendo.
Eu poderia estar traçando mais linhas, poderia estar vendo mais coisas, sim. Mas, por enquanto é isso aí. A gente vai subir nos tempos gráficos para tentar encontrar alguma coerência no meio do caos. A gente consegue já ver o preço se comportando aqui, ó. A gente já consegue perceber que o preço está muito preso dentro dessa range aqui, ó, entre 9.990 e 6.400. Ele fica aqui várias semanas aqui dentro. Poxa, então eu já vou trabalhar dentro dessa semana aqui, dentro dessa range, percebendo o que está acontecendo. Vou descer para o gráfico diário. Perceba as linhas que nós já traçamos lá no semanal, no gráfico diário. Você tira o zoom, dá uma olhada. Essas linhas aqui você sabe que é de semanal. Olha lá, resistência de semanal, resistência, fundo, fundo. E aqui a gente já consegue perceber algumas coisas. Se no semanal e no mensal o preço está caindo, aqui no diário a gente já consegue perceber o comportamento do preço, como ele vem se comportando. Ele está consolidado aqui. Nós já temos aqui um triângulo. A gente já consegue perceber o preço trabalhando dentro de um triângulo. Então, isso é uma consolidação. Então, vamos traçar aqui uma linha. Vamos deixar essa linha com uma outra cor para destacar. Aí. Beleza, então a gente já tem um triângulo aqui. Olhando para isso daqui, conhecendo um pouco de figuras, um pouco de padrões, o que a gente pode tentar operar? A gente sabe que o preço, toda vez que bate nessa linha, desce, toda vez que bate nessa, sobe, nessa desce e nessa sobe. Então eu acho que ele vai vir aqui e vai descer. E vai ficar assim até que em um determinado momento ele vai romper para algum lado. E na hora que romper, o objetivo, se for para cima, o alvo é essa linha do semanal. Primeiro alvo. E o objetivo é romper essa linha e buscar alvos maiores. Mas de primeira é esse aqui. Se for para baixo, o objetivo é perder o fundo do semanal. Esse fundo intermediário aqui vai ser perdido com facilidade. Esse daqui é um fundo importante. Tiraria o preço dessa região de 6 e 9 e jogaria ele para uma região mais baixa. Tentaria vir buscar até 2.000 dólares. Ou esqueça que é o Bitcoin. Se fosse um outro ativo qualquer, ele sairia dessa range e iria buscar uma range mais baixa. Ele iria tentar testar e voltar a cair. Então é importante você entender a teoria de Dow, o deslocamento do preço, topos e fundos ascendentes, é assim que o mercado funciona, para você poder operar. Dentro desse gráfico diário aqui, o único tipo de operação que eu consigo ver é essa operação de ficar batendo nessas linhas até que em algum momento ele se defina, ou para cima ou para baixo, não interessa. Agora, se você descer mais ainda o tempo gráfico, você vai estar operando os 60 minutos, você vai estar operando essa perna aqui. Dentro dessa perna aqui de 60 minutos, você vai estar vendo uma tendência de baixa, o preço fazendo topos e fundos descendentes. Vamos observar? Vamos descer para 60 minutos. Olha aqui. 60 minutos. Topos e fundos cada vez mais baixos. Descendentes. Ah, mas aqui ele fez um topo maior. Sim, mas não tem um teste de fundo. Nós precisamos de um teste de fundo para que ele rompa esse teste e diga que pelo menos os 60 minutos voltou a subir. Mas essa subida dos 60 não quer dizer que o ativo virou para a tendência de alta. Porque existe uma coisa chamada fractais. É um pouco complexo fractais. Não tenho como explicar agora aqui para vocês que o vídeo ficaria enorme. Mas de uma forma resumida, esse movimento menor vai transformar esse movimento aqui em maior. Ele é um fractal. A tendência é de baixa. Então, esse movimento menor, ele está trabalhando para esse movimento maior. Então, muito cuidado com compras.
nesse ativo que está caindo? Porque existem vendedores que conhecem a técnica e estão só esperando para vender. Então fica difícil a compra. Muito difícil. Olha só. Vamos supor que esses 60 minutos fosse um ativo que está fazendo... Deixa eu fazer diferente. Ele está fazendo uma perna de queda. Ele está caindo. Para que os 60 minutos caia, o 15 também está caindo. O 15 minutos vem caindo dentro dos 60. Até o momento que o 15 minutos para de cair. Ele quebra a tendência de baixa e se torna uma tendência de alta no 15 minutos. Mas não quer dizer que o ativo voltou para alta. Então você tem que tomar cuidado com essas pegadinhas. É aqui que mora o perigo. E é onde vocês acabam perdendo muito dinheiro. Porque estão focados em tempos menores. A gente sabe que os 60 minutos só fez uma perna de queda. Bom, se o preço se move em tendências, topos e fundos descendentes, o que falta nessa perna azul? Não falta uma perna de correção para que ele continue a queda? Quem vai fazer essa correção do azul? É o vermelho, que é o nosso 15 minutos. Ele tem que subir para que o azul caia. Então é normal que o 15 minutos vire para alta, mas no meio de um caos, uma confusão danada. Então o 15 minutos virou para alta, mas ele precisa fazer os 60 minutos corrigir. Se os 60 minutos... então o 15 minutos nunca vai fazer o 60 virar para alta? Vai. Se o 60 depois vier fazer a correção dele aqui e falhar, quem vai levar essa falha alta é o 15. Eu sei que é um pouco complexo, mas se fosse fácil, todo mundo estava ganhando muita grana. Nesse ponto aqui, se os 15 minutos virar para alta, é um excelente ponto de compra, porque os 60 minutos já fez a perna de correção. Esticou os 60 minutos, só tinha uma perna de queda, conseguiu fazer a sua correção, tentou cair, só que o 15 minutos levou ele para cima de novo e acionou um pivô de alta de 60 minutos. Aí sim, o 60, junto do 15 e o 5, que já virou o 15 também, já começa a ficar mais interessante essa compra. Porque a gente já tem apoiado 5, 15 e 60. A depender de como o diário está se comportando, sabendo que o diário encontra-se dentro de um triângulo e que ele está aqui no fundo, precisa vir para o topo do triângulo, essa compra tem valor. Porque nós teríamos o 5, 15 e 60 apoiado e o diário que a gente sabe que no mínimo viria testar novamente o topo do triângulo. Entendeu? É muito do operacional, vai do contexto, vai do feeling do dia a dia da pessoa. Tem o feeling da coisa também. Eu sei da dificuldade de entender a análise gráfica. Inclusive, eu tenho até tento ser um pouco objetivo, mas eu sei que é um pouco complicado de explicar. Mas se eu pudesse dar uma sugestão para vocês, aprender sobre fractais. Tá? Fractais é o que manda. Porque para que um tempo qualquer caia e depois suba, precisa que um tempo menor mude o comportamento. Isso mudou a minha vida no trade. Isso aqui para mim não é uma tendência de compra ainda, porque o tempo maior só tem uma perna de queda. Nada cai reto. Não existe ativo que só caia. Não existe ativo que só sobe reto. Não existe. O preço se comporta em topos e fundos, ascendentes ou descendentes. Entendeu? Não existe. Vamos dar um zoom aqui nessa perna de queda aqui do gráfico diário. Percebam como que os 60 minutos está se comportando aqui no diário. Ele está caindo, topos e fundos descendentes.
Então, lá dentro dos 60 minutos, você tem o 15 minutos caindo, também caindo. Mas em algum momento, o 15 minutos vai virar para alta. Quer dizer que é compra? Eu acho que não. Olha a perna dos 60, só tem uma perna de queda. Falta o quê? Uma correção. Quem vai dar a correção? O 15. Aí o 60 tenta cair, 15 azedou, 15 voltou a subir, 60 já fez a correção. Será que falhou aqui e vai subir? Apoiado, que a gente sabe que o diário precisa vir testar o topo aqui. Essa compra tem valor. Já fez a correção. Outra dica, eu não ganho para nada. Que me ajudou muito aí para quem está começando. Se você quer uma dica de leitura para tentar entender um pouco melhor sobre análise gráfica, claro que aqui não fala sobre os fractais, mas vai te ajudar a entender um pouco melhor sobre análise gráfica. As pessoas me perguntam dicas de leitura, tipo de livro que eu já li. De todos os livros que eu já li, o que mais me ajudou foi esse daqui. Comprar ou vender. Como investir na Bolsa de Valores utilizando análise gráfica. Eu não ganho dinheiro para estar indicando nada não, tá, gente? Esse livro é do Eduardo Matsura. E esse livro ele tem uma leitura muito simples da análise gráfica. Muito simples. Existem outros livros de Alexander Elder e tal, mas são um pouco complexos para quem está iniciando. Eu já comprei esses livros e não gostei. Depois eu passei a ler e até depois de entender o básico, comecei a entender melhor. Mas para você que está começando, repito, não estou ganhando nada para isso aqui. É simplesmente para ajudar quem está começando. Se for adquirir um livro, compre esse daqui, que ele tem uma leitura muito simples sobre análise gráfica. É o melhor livro que eu já li e que eu indico para quem está começando a operar. Tá? É uma leitura bem simples, você vai entender o básico da análise gráfica e após isso você vai entender, passado o tempo, você vai passar a criar o seu contexto operacional, a entender como que os mercados se movimentam, como que tudo acontece. Tá? Então, para toda perna de tendência, necessita de uma perna de correção para que a tendência seja mantida. Tá? Não adianta que nada vai cair para sempre reto. Não existe isso. Nada cai reto. Tudo corrige. Sempre há uma correção. Se acaba os topos e fundos, o preço está consolidado dentro de uma figura. Então, em resumo, na análise gráfica, nós estamos sempre tentando conseguir achar um padrão dentro de um caos. Tá? Então, eu simplesmente aumentei o tempo gráfico aqui e encontrei padrões dentro de um caos que nós estávamos vendo aqui dentro de tempos menores. Isso aqui é um caos. Entendeu? Serve para qualquer ativo. Vamos colocar aqui. Esse aqui é o gráfico da ADR da Petrobras. Olha aqui, gráfico semanal, o que a gente encontra? Petrobras, tendência de alta, olha, topos e fundos ascendentes, olha, coisa linda. Então não estou falando besteira, tô. A gente percebe aqui uma queda. E aí? Será que a tendência se mantém? Ou será que essa perna de queda precisa de uma correção para continuar a queda? Olha aí, se você está operando a Petrobras agora, você já viu que ela está subindo, mas fez uma perna de correção. Toda correção pode falhar. Isso que é bonito no mercado. Olha aqui a perna de tendência,
uma correção. Olha aqui onde ela ameaçou falhar, não falhou e subiu. Ativou compra aqui nesse ponto. Olha que coisa, como é, quando você consegue entender padrões, como que fica fácil você analisar qualquer ativo. Então esse aqui é o semanal, ele está fazendo uma perna de queda, aí você desce aqui para o 5 minutos, olha o que você vê nos 5 minutos da Petrobras. Fala sério. Como que eu opero isso aqui? É o caos. Então você tem que subir também os tempos gráficos para não ficar perdido no que você está vendo. Depois, com o passar do tempo, você vai começar a aprender um pouco mais sobre consolidação, resistência, suporte. Você já vai começar a criar uma operacional, vai perceber que isso aqui é uma perna de tendência. Vai cair reto, Petrobras? Vai cair para o fundo, zero? É isso mesmo? Vai cair reto a vida toda? Lógico que não. Vale a pena vender aqui? Lógico que não. Falta uma correção. Por isso que sobe. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa um joinha aí. E eu vou estar sempre aí tentando ajudar vocês e criar vídeos para tentar clarear mais a cabeça de vocês. Deixem seus comentários. Vamos que vamos. Bola para frente.